após anos, décadas, em que a escola, sobretudo a escola pública, foi capturada pela discussão sobre a carreira dos professores, a centralização na conflitualidade laboral. Nós tivemos ministros que praticamente não conseguiam falar sobre, sobre a escola, sobre os alunos, sobre aquilo para que a escola foi criada, que é para ensinar, para formar. E, portanto, durante anos em que não se conseguia sequer falar sobre esse assunto, Hum. neste momento existem já condições para que, de alguma forma, se possa começar a falar do que é que, do que é que vai mudar, não é? Como é que se ensina? Nós vimos aqui nas perguntas, por exemplo, que tivemos na entrevista a Fernando Alexandre, falou-se muito, ou quase nada, falou-se da não colocação de alguns professores, não é? Como sempre, mas não da questão da conflitualidade, do que é que vai acontecer, do escalão, da progressão, e durante anos era Hum. essa a recuperação do tempo dos professores. Portanto, neste momento, com esse lado resolvido, com as negociações habituais e com os procedimentos habituais, eh, alguma normalidade pode permitir que, de facto, se comece a falar dos alunos, do que se aprende, do como se ensina, da organização, também do disfuncionamento do Ministério da Educação. É óbvio que há sempre aquele momento, não é? Há um dos momentos mais interessantes da entrevista de Fernando Alexandre, é quando ele fala, isto tem sido uma coisa que tem sido, e ele fala disto, para depois defender a criação da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, que Hum. poderá, quando vier a ser implementada, vir a ser uma das reformas mais importantes na organização do próprio Ministério da Educação, porque, como eu disse, nós temos tido o Ministério da Educação capturado pela questão do funcionamento do sistema, e isso, com a criação desta Agência para a Gestão do Sistema Educativo, poderá, de facto, o Ministro da Educação tratar da educação e não levar a vida a falar da questão da carreira dos professores, da conflitualidade. E aí, por exemplo, deste disfuncionamento, há um momento extraordinário na entrevista, que é quando o ministro fala a propósito, por exemplo, e porque é que os números não são fiáveis, ele diz que os números do Ministério da Educação não são fiáveis. Uhum. E aí dá um exemplo. Isso não é preocupante? Quer dizer, deverá ser em alguns casos, porque repara, ele diz que na gestão, na gestão dos professores, temos três entidades, não é? Uhum. Três entidades. Uma contrata, a outra trata das colocações e a outra paga. Mas o problema é que estas três entidades dão números diferentes. Hum. Os números não coincidem. Pois. Ah, Mas o ano ah, passado até foi pedida uma auditoria sim, sim. a uma entidade externa. Sim, o ministro Foi refere. inconclusiva. Não foi Não nada foi? não foi nada Então corrige-me, inconclusiva. por favor. E portanto, essa é em parte baseado também nessa avaliação que Fernando Alexandre se percebe que pensa partir para a tal, agência para a gestão do sistema educativo e, portanto, nesse sentido, estará, porque também essa imagem é importante, Hum. ou seja, nós estamos no Ministério da Educação, não se pode parar, não é? Quando não há possibilidade de parar. E, portanto, tem sempre, qualquer alteração que se faça, tem de ser feita mantendo a máquina em funcionamento. E essa resposta foi, e esta questão surge até em relação a uma pergunta que lhe foi colocada aqui pelos jornalistas e que se prendia com o seguinte, que é a alteração do sistema de colocação de professores. Não se pode alterar um sistema de colocação de professores sem, e é óbvio, se nós neste momento temos um sistema de colocação centralizado, se avançamos, fazemos uma reforma que destaca a colocação a partir dos agrupamentos ou das escolas, o grande problema é que as pessoas que fizeram toda a sua carreira a pensar nos moldes da gestão centralizada, depois podem ver-se prejudicadas, preteridas, desvalorizadas face àqueles que de repente passam para a gestão centralizada e que de um momento para o outro conseguem a colocação na escola para a qual eles andam há anos a tentar chegar. Por exemplo, é claro que Fernando Alexandre também diz que a gestão diretamente feita pelas escolas, aliás, já existe há muito tempo, não é? Mas que está a alargar e percebe-se que é o modelo que ele defende, mas quer dizer, tem uma máquina a funcionar, não é?
não pode parar o concurso de professores este ano. Hum. Portanto, esse aspecto é interessante. Depois chama a atenção para algo e vê-se que é claro que é alguém que gosta imenso de números, de estatísticas. É alguém que se sente muito seguro do ponto de vista político, está bem preparado, pode concordar-se ou não, mas que sabe do que está a falar, e como sabe do que está a falar, até não tem receio de dizer, isso eu não sei, não tenho, o que dá conta de uma grande segurança, Hum. e, por exemplo, dá-nos conta de algo que é começar também a traçar-se um retrato daquilo que é este Ministério da Educação. E, por exemplo, a questão dos professores. Os professores não faltam em todo o país do mesmo modo. Nós temos um país a norte no qual não faltam professores. Claro, hoje, amanhã, depois, certamente, temos o professor que entra de baixa, a professora que está de licença de parto, acontece, o professor que morreu, não é? Hum. Mas, portanto, há sempre professores a faltar todos os dias, mas são aquelas substituições que se fazem todas as semanas em todas as escolas. Mas aquilo que nós designamos como falta de professores, portanto, não haver professor para aquela disciplina, ou numa escola, ou faltarem dois, três, não haver os professores continuarem a estar colocados, apesar da vaga estar aberta, muitas vezes em horário completo, nós também temos sempre aquela ideia, isto falta o professor para aquele horário de 4 horas, não sei onde. Hum. Não, professor, turmas, horário completo, professor a faltar. A realidade não é igual em Lisboa, Setúbal e Algarve face ao resto do país. Ou seja, os professores, 40%, estou a citar as estatísticas apresentadas por Fernando Alexandre, 40% dos alunos sem aulas estão em Lisboa, 10% no Algarve, depois haverá mais alguns pelo país e depois temos também aqui alguma expressão no Algarve. Portanto, Lisboa 40%, Setúbal 10%, depois país e depois também com expressão o Algarve. E aí depois chegamos à outra parte que são os incentivos para os professores se deslocarem. Nós temos professores formados a norte, entre outras razões também poderá ter sido porque o ensino superior a norte investiu mais na formação, não é? De Hum. cursos com a formação para professores, ou mais pessoas a norte sentiram esse interesse. Ou é mais difícil arranjar casa em Não, Lisboa? não, não é isso. Houve, sim, mas essa parte já lá vou chegar. Não, houve mais formação até de professores a norte, não é? Hum. Agora, porque é que eles não vêm para Lisboa, para Setúbal ou para o Algarve? E então é que já chegamos a essa parte, não Pois. é? Porque também houve, comparativamente, menos formação de professores na, Hum. na- na área metropolitana de Lisboa. Portanto, juntam-se aqui duas coisas. Isto que eu estou a dizer, da formação, na aposta na formação e na escolha da formação, porque as pessoas na prática escolhem, não é? Sim. E isso que tu agora referiste, que são os custos da habitação. Ou a dificuldade na habitação. Porque o Algarve a situação é sazonal, não é? Poderá, quer dizer, se o ano letivo fosse de outubro a maio, não haveria qualquer dificuldade de habitação para os professores no Algarve. O problema, quando fui professora, eu nunca dei aulas no Algarve, nunca concorri ao Algarve, mas sabia, e como todos nós conhecemos, na minha geração, pessoas que estavam em casas, apartamentos espetaculares uma parte do ano e depois iam para o parque de campismo. Não, porque a casa deixava de estar vaga, Pois. não é? Portanto, mas o Algarve tem aqui outras circunstâncias, não é? Como se sabe. Lisboa e Setúbal é mais é um retrato mais convencional. Estamos a falar, sobretudo, do custo da habitação, não é? Portanto, aí entra-se na questão dos apoios aos professores que concorrem ou que estão deslocados, e depois isto tem a ver com uma contabilidade de quilómetros. Eu lembro-me que a primeira vez eu fui colocada, eh, eu estas coisas das candidaturas dos professores estão sempre a mudar, mas a primeira vez que concorri, descobri que a minha residência era a escola, não é? Portanto, porque nós não tínhamos direito a qualquer compensação quando nos quando éramos colocados, Hum. e eu para concorrer a Lisboa também tinha de concorrer a Porto Alegre, não é? Era uma área escolar, que concorria só às escolas que me interessavam, Hum. mas podia ser colocada numa área que ia, lembro-me que ia até Porto Alegre, isso nunca aconteceu, mas e se isso tivesse acontecido, pois teria de ir à procura de casa, quer dizer, mas não havia compensação.
mas nessa altura havia um excesso de oferta. Hoje em dia, aquilo que temos é esta questão dos apoios, mas isso também, e é curioso, porque a Fernanda Alexandre, a dado momento, refere que terá, pronto, que os sindicatos acabaram por aceitar esta questão e que é estes apoios, porque em certo sentido, quando nós estamos, ou quando nós, quer dizer, quando o Ministério está a pagar mais a professores porque estão deslocados, está aqui a introduzir uma diferenciação salarial em carreiras que são elas estão completamente formatadas pela questão Hum. da antiguidade, do tempo, da habilitação e não permitem praticamente fatores de diferenciação. Mas os sindicatos terão acabado por aceitar. Portanto, isto aqui depois voltamos ao ponto inicial da minha intervenção e que é há coisas que poderiam ter sido feitas muito antes, que aliás foram tentadas por outros ministros muito antes, mas que na altura não foram compreendidas, não foram aceitas, outras nem sequer foram tentadas porque se considerou que não valia a pena, mas eu creio que duas coisas. A certa altura conforme dizia o Barroso em França, não é? A realidade, não é? Portanto, nós fomos tirando vários ministros da educação, fomos mandando vários ministros da educação embora, mas não podíamos iludir a realidade, acabámos a chocar com a realidade e depois também uma outra matéria, ou duas outras matérias, que são importantes, na minha opinião, e que trouxeram maior pressão para que se aceitassem as mudanças. O facto de termos testes de avaliação internacionais, temos passado a viver muito isto, não é? Por comparação, se estamos a melhorar, se estamos a piorar, e também, por outro lado, a percepção de que a escola pública, na qual nós fazemos um tremendo investimento de recursos humanos e materiais, está ainda a perder prestígio, a perder atratividade e a perder a atratividade quer de alunos, portanto as famílias a procurarem ou a preferirem frequentemente, sobretudo nos níveis mais baixos da escolaridade, as escolas privadas e também por parte dos seus profissionais, ou seja, começar a recear-se que não se conseguem encontrar professores e, portanto, de alguma forma, pela exaustão, acabou a chegar-se a uma circunstância em que diferentes agentes da sociedade, uns verbalmente porque estão a favor dessas reformas, outros porque não lhes parece que consigam suscitar apoios para as contestar, criaram circunstâncias únicas, por comparação com o que aconteceu no passado, a Fernando Alexandre. Por outro lado, talvez até pela sua própria personalidade, ele tem conseguido, e note-se, não era uma pessoa com uma carreira política um técnico, claro, com os seus posicionamentos políticos, mas a verdade é que nós notamos, por exemplo, até na comunicação do governo, uma certa preferência, por exemplo, quando foi ele aparece ao lado de Gonçalo Matias, quando foi explicada aqui esta questão, quando começou a ser explicado o que ia ser a reforma de Estado e tudo isso, e começa-se pelo Ministério da Educação. Não é? Se fecharmos os olhos e pensarmos, isto há 10 anos, 15 anos teria sido possível, não. O Ministro da Educação era aquele cargo para onde se dizia, quer dizer, desde que Portugal teve em guerra na Guiné, era assim aquele sítio que era quase mandar uma pessoa em comissão para um cenário quase bélico, não é? Era para queimar, não é? A pessoa fazia aquilo quase com sentido de missão, mas com muita dificuldade. Podemos pensar em pessoas também da área do Partido Socialista, por exemplo, Maria de Lourdes Rodrigues, não é? As dificuldades que teve. Portanto, aqui, neste momento, o ambiente é diferente. E também, claro, pode juntar-se a isso a alguns traços da forma de comunicação de Fernando Alexandre. Sendo... Os desafios também são outros, Helena. Diz? Os desafios também são outros. Não, os desafios são os mesmos. O que mudou foi que nós, se calhar... Maria de Lourdes Rodrigues abriu uma guerra aos professores com a introdução da avaliação. Mas agora já não é contestada. Sim, claro, mas... Exatamente, é isso que eu estou a dizer. O desafio é outro, não é? O que eu quero dizer era que coisas...
mudanças ou necessidades ou desafios, para usar o teu termo, Uhum. que há alguns anos geraram ondas terríveis de indignação, agora passaram a ser aceites como é o tal, aquilo que eu acho vencidos pelo cansaço, por aquilo que está a acontecer à escola pública, que é o seu desprestígio, e que é a fuga dessa escola de alunos e de professores. Portanto, Fernando Alexandre, e agora voltando àquilo que eu dizia, também tem a ver com uma questão de personalidade, também penso eu, se nós repararmos, sendo, e claro, como todos os ministros, falando bastante para explicar o que é que quer fazer, o que é que não vai fazer, e claro, faço-lhe uma pergunta e ele fala de vários outros assuntos, há aqui uma outra coisa. Ele não é um antagonista fácil, como se tem notado, no caso do diferente com o reitor da Universidade do Porto, a propósito daquelas vagas em medicina. Uhum. E, portanto, nessa matéria, deixa ficar muito clara, aliás, ele fez aquela declaração, não é, de que o senhor reitor mentia, não é? Portanto, usa as palavras de forma, não está com eufemismos, as coisas têm um nome. Portanto, a minha grande questão é este ano letivo, este início de ano letivo, ta- talvez seja em muito tempo o primeiro em que nós vamos falar de escola, vamos falar de alunos, vamos falar de professores, não vamos tratar das questões laborais dos vários funcionários da escola, e é curioso, porque na carta que escreveu para as escolas, Fernando Alexandre enviou uma carta, a qual se dirige aos professores, Uhum. e não apenas. Isso, aos diretores, tudo isso, e não apenas. E isso é muito interessante, que é também aos outros funcionários das escolas, os quais eu acho sempre que são um pilar fundamental dentro da escola para o funcionamento regular da instituição a escola, Hum. e que têm aqui também um papel importante. O E chamado depois pessoal não docente. o chamado pessoal não docente. Eu detesto essas definições pela negativa. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Eu percebo. O pessoal não docente é a mesma coisa que chamar aquela coisa auxiliar da ação educativa. Hum. As pessoas têm uma função, têm um nome, não é? Têm auxiliar disto, daquilo. Um auxiliar é alguém que faz ali um bocadinho de uma coisa. Quer dizer, não percebo, nunca percebi mal qual é que foi o problema de ser. Se nós repararmos, há uma série de funções, de trabalhos, Uhum. que passaram a ganhar muitos nomes. Por exemplo, as hospedeiras e os hospedeiros nos aviões passaram a chamar-se assistentes de bordo. Faz toda a diferença. Uma coisa completamente diferente, como se percebe. Uma pessoa que se chamava contínuo, que se passou a chamar auxiliar da ação educativa. Então, e se a ação não for educativa, há muita coisa na escola que não é educativa, não é? Há muito do trabalho daquelas pessoas não é educativo, fazem outras coisas. Portanto, há aqui esta coleção de designações, mas pronto, isto é apenas aqui um dado lateral, e poder discutir-se aquilo que é de facto, como é que está a escola, como é que ela vai funcionar, o que é que se vai propor fazer. E depois, e presumo que já começaremos a ter convidados, ter aqui também uma outra coisa. Estamos diante de um ministro com uma clara noção da necessidade de comunicar. Fernando Alexandre deu entre ontem e hoje mesmo, não é? Aqui na Rádio Observador, creio que 3 entrevistas. Esteve na Antena 1, Uhum. esteve aqui no Rádio Observador, esteve também numa estação, JN. numa estação, Creio que é o JN também. sim, numa estação de televisão, Uhum. sim, também. Num jornal, não vou dizer que seja a JN, porque já posso estar a fazer confusão. E vai esta tarde, e fez questão de anunciar aqui, uma escola em Mãe Martins. E é claro que se escolhe uma escola em Mãe Martins, periferia de Lisboa, problemas vários, as questões dos mediadores, as questões dos professores não colocados, portanto, é muito diferente ir a uma escola em Mãe Martins do que ir, por exemplo, a uma escola no Porto, uma escola pública no Porto, onde não faltam professores. Portanto, há aqui uma noção muito precisa de que se tem de comunicar. Portanto, o ano letivo 2025-2026, na minha opinião, não está a começar mal por uma razão. Está a falar-se da escola, dos alunos, Hum. das pessoas que trabalham nas escolas, das famílias, e isso é uma diferença muito substancial.